Bom, gente, boa tarde a todas, a todos. É um carinho enorme estar aqui. Adoro esse festival. Estou muito feliz de Carol estar aqui na frente esse ano. Vida longa ao festival e a presença de Carol e a todos nós que gostamos de poesia. Eu pensei numa história assim, eu pensei mais do que dizer poemas meus. Eu pensei em fazer uma viagem por aquilo que foi fundamental na minha vida do ponto de vista para eu escrever. Então, assim, antes de começar recitando poema mesmo, eu queria contar duas histórias muito rapidamente, que eu acho que essas histórias foram... Vou começar a mexer no meu baú aqui da feira. Eu acho que essas histórias foram as histórias que mais marcaram a minha infância e talvez tenham sido o definidor de eu querer escrever. Um é O Assassino da Honra ou A Louca no Jardim, que é um cordel, do Caetano Cosme da Silva. Na verdade, é um romance de cordel. Ele tem 165 estrofes, não é qualquer coisa. É um romance de cordel. E outra é a história da Princesa da Pedra Fina, que também tem 151 estrofes. Não é qualquer coisa, não. Esse é do Leandro de Barros. E o que significou isso na minha vida? Eu não conheci nenhum dos dois inicialmente na forma de cordel. O romance da história da Princesa da Pedra Fina, eu conheci ele ao redor de uma fogueira. Eu tinha uns 5 anos de idade. E tinha um camarada maravilhoso, chamado Seu Zé Pedro, lá em Bodocó, que era um grande contador de histórias. Uma das minhas grandes tristezas foi não ter podido filmá-lo, registrá-lo antes dele partir, dele se encantar. E ele era um cara que fazia muitas coisas de madeira, de coxo, de porteira. E quando ele ia lá para o sítio, a gente esperava ele, como se Deus fosse chegar. Então, a meninada inteira enlouquecia, a gente juntava pau, fazia fogueira, porque nós íamos ter teatro de noite. Porque ele contava história, ele não contava só história, ele pulava, gesticulava, fazia a voz dos bichos. E eu conheci a Princesa da História da Pedra Fina, que não faz diferença de qualquer grande história de imaginação e de encantamento que os meninos leem hoje, seja nos contos de fadas tradicionais, seja nos contos que contam agora, seja de Harry Potter ou seja do Senhor dos Anéis, porque tem bicho, monstro, tem mal e bem muito definido, que é a história de quê? 3 camponeses muito pobres, e um tinha imaginação. Enquanto um sonhava em comer banana, o outro queria conhecer a Princesa da Pedra Fina. Por conta disso, o pai expulsa ele de casa, porque desejar conhecer a Princesa da Pedra Fina vinha trazer problemas domésticos para aquela família pobre. Ele vai-se embora no mundo, eu vou contar muito rapidamente. Chega passando por um rio, encontra um diamante. Ele nem sabia que era um diamante, ele vai se tomar água no rio, encontra um diamante, pega esse diamante, chega numa cidade e tenta vendê-lo. É uma coisa tão cara, tão fina, que ninguém compra. Aí o rei compra e ele fica rico. Depois ele parte de novo, porque o rei, por conta de um barbeiro bem sacana, que é o mal, fazendo intriga, quer mais 2 pedras para pôr na coroa. E ele enlouquece e sai para o mesmo canto do rio, onde ele encontrou a pedra. Lá tinha uma cobra que falou com ele, porque os bichos falam nesse cordel, igual os grandes contos de fada. E aí a cobra dizia: olhe, mate o leão que eu lhe dou a pedra. Porque tinha um leão lá próximo, e ele pega, mata o leão, desencanta a cobra, que é uma princesa, e consegue as 2 pedras de diamante e traz para o rei. Voltando para lá, ele fica mais rico ainda, o barbeiro malvado pega e chega e diz o seguinte: isso é pouco, eu vou ferrar esse cara. Aí chega para o rei e diz: ele tem uma princesa linda dentro de casa, vá ver lá. O rei vai. E o rei começa a desejar uma laranja do reino das laranjas e chama ele lá e diz: você vai buscar a laranja. E começa a dar missões terríveis para ele. Em cada missão dessa tinha 1000 precipícios, bichos. Bichos terríveis, leões, nossa, bichos que não tem aqui.
Aí ele vai buscar a laranja e traz a laranja e vence, porque essa princesa encantada ensina tudo para ele. E como ele agir nesses precipícios, nessas angústias todas. E aí ele chega e traz a laranja. Ela parte a laranja, é uma outra princesa, que é a irmã dela que também estava encantada. Ele fecha a laranja e vai levar para o rei. Não satisfeito com isso, o barbeiro disse: seu rei, tem 2 princesas lindas naquela casa. Aí o rei disse: eu quero as princesas, vou mandar ele para o reino das limas, buscar uma lima especial. Sai esse pobre louco e diz: eu vou morrer porque lá tem isso e aquilo. Chega lá, enfrenta todos os bichos do mundo, bicho que tem chifre, todos os bichos, os males, volta com o limão. Abre o limão, é outra princesa encantada. Aí, não satisfeito com isso, o barbeiro disse: eu vou dar um golpe final e vou mandar ele para o inferno. Aí disse: seu rei, ele tem que descer para os infernos para entregar uma carta para o seu pai. Ele chega em casa desesperado, conta para a primeira princesa que é que tem ele. Ele diz: não, vai estar tudo certo. Vou fazer uma magia, você vai sair de lá, vou lhe trancar dentro de casa, você vai criar barba, vou botar muito enxofre, você vai ficar fedendo enxofre, vai passar 1 ano e você vai voltar. Ela livra ele do alçapão que ia levá-lo para o inferno. Acontece tudo isso, ele volta com uma carta para o rei, dizendo que o rei mandou dizer, que o pai dele, o pai do rei mandou dizer que está muito triste lá porque está sem barbeiro e que precisa de um barbeiro para lhe fazer a barba, que mande o barbeiro no alçapão. Como ele chegou muito lascado, barbudo, cheirando a enxofre, o rei acreditou que ele vinha do inferno mesmo, pegou o barbeiro, botou no alçapão, desceu o buraco abaixo, eles se livraram do barbeiro, ele ficou feliz para sempre, volta para casa, pede perdão ao pai, à mãe, encontra os irmãos pobres, que casam com as outras 2 princesas, e acabou a história, entrou por uma perna de pinto, saiu por uma de pato, sim, o rei mandou dizer que comprasse 4. Este foi o meu primeiro contato com a literatura. Eu não vou contar A Louca do Jardim, porque isso aqui eu chorava, gente. Isso eu não conheci também como cordel. Isso era representado no circo que vinha para Bodocó. Eu conheci isso no teatro. Só vou contar uma história sobre isso aqui. Quando o circo chegava, eu e meu sobrinho Agnaldo, que temos quase a mesma idade, porque eu sou amiga dos meus sobrinhos e não dos meus irmãos, porque como eu sou a mais nova de 14, os meus irmãos mais velhos casaram, tiveram, e esses são os meus irmãos. Os meus sobrinhos são meus irmãos. A gente já fazia a maior treta. Vamos ajudar o povo do circo para entrar de graça. Quem entra liso. Então chegava o circo e fazia: quer água? Quer um docinho? Quer alguma coisa? E pegava as coisas de casa escondidas e levava o povo do circo. E a gente fazia a maior amizade e garantia 15 dias inteiros. O que eles precisavam, 15 dias inteiros de bilheteria livre. E a gente ia para o circo os 15 dias que estavam lá. E a primeira vez que eu vi O Assassino da Honra da Louca, que é um dramalhão maravilhoso, e eu chorava de soluçar, assim. Então isso foi a primeira vez que eu vi literatura na minha vida, além de todos os cordéis que eu vi.